Fala galera, beleza? Meu nome é Vanderlei Camilo, fazer mais um vídeo aqui pro canal, respondendo as perguntas aqui de alguns amigos meus. Fazer a primeira, na verdade esse vídeo aqui eu vou fazer um vídeo respondendo a pergunta do Felipe Raí, lá de Brasília, meu amigo lá de Brasília. Mas essa pergunta dele, ela é bem parecida com a pergunta do Jean e da Priscila. Eles são casados. Então, e eles têm uma pergunta bem parecida e eu vou tentar fazer um vídeo aqui que responda o que os dois perguntaram, na verdade o que os três perguntaram, né? O seguinte, o Raí me perguntou, na verdade ele me disse que a mulher dele já tentou o visto para turista, o visto para turista já umas 4 vezes e até hoje e sempre foi negado e tal. E aí ele estava perguntando se ele poderia vir na frente. E aí chegando aqui ele aplicaria o visto de atleta, e aí de lá a mulher dele teria a entrevista. Então, Felipe, quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, viemos eu e a minha mulher. A gente veio, aí eu apliquei o visto, eu dei entrada no visto aqui, né? E aí quando você dá a entrada no visto de atleta, você já tem os seus dependentes, você pode colocar os seus dependentes, né? No caso, a sua mulher, os seus filhos e tal. Foi exatamente o que eu fiz, né? Eu coloquei a minha mulher como dependente. Os meus filhos ainda estavam no Brasil, mas aí eles vieram, mas eles deram entrada no visto como turista lá no Brasil. E chegando aqui, eu adicionei eles ao meu processo. O que é que você pode fazer? Você pode tentar dar a entrada no seu processo aí do Brasil, que isso também funciona. Já alguns amigos meus, eles conseguiram aí do Brasil. A vantagem quando você tem algumas vantagens e algumas, não vou dizer umas desvantagens, mas tem algumas coisas, como você morando aí no Brasil, você entrando, dando entrada no seu visto, você morando no Brasil ou em qualquer outro lugar, é um pouco mais difícil de ser aprovado o visto. Mas, como eu falei, se você é atleta, seu visto vai ser aprovado. Eu te conheço, eu sei que você é atleta, então a chance de seu visto ser aprovado é muito grande. Por mais que não seja aprovado na primeira vez, mas você pode continuar, você continua com o seu processo. Então, você pode entrar por outros estados aqui nos Estados Unidos, entendeu? Então a chance de seu visto ser aprovado é muito grande. E aí, você dando entrada no visto no Brasil, a vantagem é que você já teria o visto de viagem, o visto não, a permissão de viagem, que é uma coisa que quando você está aqui nos Estados Unidos, quando você entra com o visto, você não tem a permissão de viagem. Toda vez que você vai, você tem que pegar e fazer uma permissão, você tem que dar entrada numa permissão lá. É um pouco... mas é tranquilo também, entendeu? Então você pode dar entrada no visto você morando aí no Brasil. E aí nisso você já daria entrada no seu visto e no da sua mulher. Porque a sua mulher, isso aí também já responde a pergunta aí do Jean e da Priscila. Que quando você entra com seu pedido de visto, quando você entra com seu processo de visto, você já tem você já pode dar entrada para os seus dependentes, né? Que pode ser sua mulher, pode ser seus filhos. Então todos os seus dependentes, eles vêm junto com você, que é a sua família, entendeu? Então quando você entra, é uma coisa que já é bem tranquila, não é outro processo. Tipo, você não entra com um processo e a sua mulher entra com outro processo, não. O seu processo é o mesmo processo e aí eles são seus dependentes, entendeu? Então isso aí é uma coisa bem fácil, bem tranquila. Quando você entra com seu visto, você já tem a sua esposa já pode vir como sua dependente, seus filhos como seus dependentes, ou então se a sua esposa é atleta, ela pode vir e você vai ser o dependente dela. Então sempre tem isso, entendeu? Então o atleta, ele tem família e eles entendem que você precisa da sua família. Você não vai chegar aqui viver como atleta e a sua mulher viver como ilegal aqui, os seus filhos ficarem como ilegais aqui nos Estados Unidos. Sua família inteira vai ter o visto, entendeu? Vai ter o visto aprovado. O visto, depois tudo, entendeu? E depois que você consegue a aprovação do seu visto, aí acho que com 5 anos, acho que 3 anos, você já pode dar entrada no seu green card. Eu não sei ao certo, porque eu não entrei com pedido de visto.
eu entrei com o pedido do Green Card direto, então eu não tive visto, eu vim com visto de atleta do Brasil, e chegando aqui, eu conversei com a advogada, aí ela falou que a gente poderia dar entrada no processo de Green Card direto, entendeu? Então, mas eu acho que são 3 anos, você pode dar entrada no visto, no Green Card. Depois que você dá entrada no Green Card, tudo é bem mais fácil, mas o visto é a mesma coisa, é bom também. A única diferença é porque é um step, um passo a mais que você já tem quando você já está com Green Card. Mas independente do visto, do Green Card, o que você tiver, ele se estende à sua família. Então a sua família, ela vai vir e vai ficar morando com você, entendeu? Então todo mundo vai ficar legal. Sua mulher vai ficar com o visto dela. O visto dela é um visto ligado ao seu, que o seu é de atleta, e o dela é como dependente, como sua dependente. Os seus filhos é a mesma coisa. Então todo mundo vai ficar legal aqui, entendeu? Aí você tem essa, e aí, como eu falei, quando eu vim pra cá, eu vim com a minha esposa. Depois eu busquei os meus filhos, mas a gente tentou fazer um processo só. Você pode tentar fazer isso, mas como eu falo, é bom você sempre procurar um advogado, porque um advogado ele vai saber te responder. A advogada que fez o processo comigo, ela foi bem honesta comigo, ela falou de todas as possibilidades que eu tinha, por isso ela aceitou. Quando a gente estava lá, alguns amigos meus, eu sempre venho falando para os meus amigos, que eles foram lá e ela não aceitou porque ela achou que o processo deles não seria aprovado. Então na cabeça dela ela só vai pegar o seu caso se o seu caso tiver chance de ser aprovado. Então ela é bem honesta, é uma boa pessoa para você procurar. E aí você pode conversar com ela, qualquer coisa é só entrar em contato comigo que eu te dou o telefone dela, beleza? Qualquer pessoa pode entrar em contato comigo que eu dou o telefone dela. E o Felipe também perguntou, o Raí, ele perguntou também sobre o tempo que levou. O meu processo, cara, o meu processo eu acho que levou mais ou menos uns 6 meses, mais ou menos isso. Só que em 45 dias eu já recebi a licença de trabalho, já recebi a licença de viagem. Então com 45 dias eu já tava, meu irmão, tava livre para fazer o que quisesse. Entendeu? Eu já não era mais um turista. E na hora que você entra com o seu processo, você já fica coberto pela lei. Então você não vai ficar ilegal aqui nos Estados Unidos, de forma nenhuma. Quando você entra com o seu processo, você já fica lá você vai ficar em julgado. Então é como você já tivesse. E aí logo depois já chega a sua autorização de trabalho, autorização de viagem, então já pode ficar, e depois de um tempo já chega os seus documentos, entendeu? Então não é uma coisa que demora muito, é bem desenrolado, né? Bem rápido essa situação aqui. Então não é uma coisa que vai demorar muito, e como eu falei, se estende à sua família também, beleza? Espero ter respondido a pergunta de vocês aí, eu tentei responder porque a pergunta do Raí, ela foi bem específica, e aí eu também achei que dessa pergunta surgiria a resposta aí para o Jean e para a Priscila também. Mas caso vocês tenham alguma outra dúvida, pode me perguntar lá, pode mandar mensagem lá no meu Instagram. Meu Instagram é Camilo Vanderlei, ou pode tentar lá no Facebook também. O meu Facebook é Vanderlei Camilo. Mas caso, como eu sempre falo, no Facebook eu mexo pouco, mas pode mandar mensagem lá, ou então pode escrever nos comentários aqui, beleza, galera? E se vocês puderem também compartilhar esse vídeo, conversar com seus amigos sobre esse vídeo, dar o like aí, porque isso ajuda na divulgação, que isso é bom. A vantagem, galera, eu tento fazer esses vídeos aqui para tentar ajudar as pessoas. Eu tento, meu irmão, responder perguntas que eu tinha na época que eu estava no Brasil. Quando eu estava no Brasil, que eu pensava em vir para cá, para os Estados Unidos, eu tinha muitas dúvidas. Então, por isso eu fiz o canal. Então tenta ajudar aí, conversa com seus amigos, você vai estar me ajudando e vai estar ajudando eles também, beleza? Isso aí, galera, um abraço.